Este vídeo é baseado no conhecimento de Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou mestre de imperadores. O que você está prestes a ouvir é estruturado como se fosse um episódio íntimo de um podcast com ele, direto, cru e transformador. Me responda com honestidade. Você está realmente vivendo ou apenas existindo? A maioria das pessoas não vive. Elas estão esperando o fim de semana, esperando o amor, esperando o momento certo para começar a fazer o que realmente importa. Mas Epicteto diria: você não está na vida, você está em espera. E é verdade. Quantos dias vivemos no piloto automático, repetindo tarefas, absorvidos pelo ruído, distraídos por metas que nem escolhemos de verdade? Este vídeo é um chamado para acordar, um tapa filosófico. Vamos entender por que você está perdendo a vida sem perceber e como a sabedoria estoica de Epicteto pode te trazer de volta ao que realmente importa. Se esse tema te tocou de alguma forma, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Eu me recuso a dormir enquanto a vida passa. Vamos acordar, juntos. Capítulo 1. A ilusão da ocupação constante. Estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. Epicteto. Somos condicionados a acreditar que estar constantemente ocupado é uma virtude. Se sua agenda está cheia, você deve ser importante. Se você vive cansado, deve estar vencendo na vida. Mas movimento constante não significa progresso significativo. A verdade é que muita gente usa a ocupação como disfarce, uma máscara, um jeito de fugir da própria realidade interna. Elas preenchem cada minuto para não precisar encarar a pergunta desconfortável: o que eu estou realmente fazendo com a minha vida? A psicologia chama isso de evitação experiencial, quando nos enterramos em tarefas para não lidar com sentimentos como medo, vazio, confusão ou culpa. Epicteto seria implacável ao apontar isso. Chamaria pelo nome auto-engano. Você foge de si mesmo e chama isso de ambição. Epicteto. Somos viciados em movimento. Mas aqui está o perigo. Você pode estar em movimento e ainda assim não estar indo a lugar nenhum. Você pode ser altamente produtivo e ainda assim estar completamente perdido. Nos acostumamos tanto a correr que esquecemos como parar. E sem parar, não há reflexão. Sem reflexão, não há clareza. E sem clareza, vivemos em círculos, confundindo atividade com propósito. Os estoicos sabiam disso. Eles não glorificavam estar ocupados. Eles valorizavam estar presentes e intencionais. Epicteto perguntava aos seus alunos: você consegue ficar sozinho em silêncio com seus próprios pensamentos e sentir paz ou pânico? Porque o silêncio revela tudo. E a maioria das pessoas tem mais medo do silêncio do que da morte. Seja sincero. Com que frequência você preenche o tempo só para não ter que encarar as perguntas difíceis? Com que frequência você pega o celular, mergulha nas tarefas, nos conteúdos, nas conversas, não porque são importantes, mas porque te distraem? Existe uma razão para momentos de silêncio serem tão raros hoje em dia. Eles incomodam, mas dentro desse incômodo mora a porta para o despertar. O caminho de volta para si começa no instante em que você para. Não para fazer nada, mas para observar tudo. Epicteto diria: desacelere não por preguiça, mas por consciência. Capítulo 2. O inimigo que você tenta controlar. Epicteto dizia: só existe um caminho para a felicidade, deixar de se preocupar com aquilo que está além do nosso poder. Mesmo assim, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Tenta controlar o que nunca esteve em suas mãos. As pessoas, as opiniões, os resultados, o passado, o futuro. Desde cedo, aprendemos a buscar aprovação. Queremos agradar os pais, os amigos, os parceiros. Queremos que os outros nos entendam, nos respeitem, nos aceitem.
Queremos que a vida seja justa, e quando isso não acontece, sofremos. A mente gira em círculos. Por que disseram aquilo? E se não der certo? Como eu faço para mudar essa pessoa? Mas Epicteto ensinou um dos princípios mais libertadores do estoicismo. A vida se divide em duas categorias: o que depende de você, o que não depende de você, e só isso. Seus pensamentos, suas escolhas, suas intenções, seus valores, isso é seu domínio. Todo o resto é distração. Aceite isso. O passado não é seu. O que os outros pensam não é seu. O clima, o mercado, as redes sociais, o humor alheio, nada disso é seu. No entanto, essas são exatamente as coisas em que gastamos nossa energia todos os dias. Epicteto não queria que você abandonasse o mundo. Ele queria que você o enxergasse com clareza. Ele queria que você parasse de ser prisioneiro emocional de tudo que está fora do seu controle. Na psicologia moderna, chamamos isso de locus de controle. Quem vive com o locus fora de si, acreditando que tudo depende do mundo, tende a ser mais ansioso, instável, inseguro. Mas quem desenvolve um locus interno, focando no que pode mudar, torna-se mais resiliente, mais calmo e mais centrado. Epicteto nos dava um teste simples. Se não está sob sua vontade, solte. Experimente aplicar isso. Na próxima vez em que algo te irritar, te prender, te tirar do eixo, pergunte: isso é meu para carregar? Se a resposta for não, largue como se fosse fogo. Imagine a paz que você sentiria. Imagine a energia que você recuperaria se parasse de carregar o que nunca foi seu. Capítulo 3. A alma entorpecida pela repetição. Epiceto alertava: a rotina sem consciência emburrece a alma. Existe um tipo especial de morte. Não acontece quando o coração para de bater. Acontece quando a mente para de questionar. Quando os dias viram cópias uns dos outros. Acordar, comer, trabalhar, dormir, repetir. E de repente, passaram-se anos. A tragédia não está no que fazemos. Está no fato de fazermos tudo sem pensar. Como você chegou aqui? Por que você quer o que quer? Que ideia de sucesso você persegue e quem te vendeu isso? A maioria não sabe, porque vive ocupada demais para perguntar. Epicteto via isso como uma forma lenta de alienação. Ele acreditava que todo ser humano possui um daimon, uma espécie de espírito interno, uma bússola moral. Mas esse daimon não grita, ele sussurra, e só pode ser ouvido no silêncio. Sem silêncio, vivemos a vida de outra pessoa. Seguimos um roteiro que não escrevemos. Servimos a deuses que nem escolhemos. Os estoicos não temiam o fracasso, temiam a inconsciência, temiam viver sem examinar a própria existência. Por isso, Epicteto insistia na reflexão diária. Ensinava seus alunos a terminar o dia com 3 perguntas: o que fiz bem? O que fiz mal? O que posso melhorar? Não para se julgar, mas para acordar. Hoje, a psicologia chama isso de metacognição, a capacidade de pensar sobre o que se pensa. As pessoas que desenvolvem esse hábito tomam melhores decisões, sofrem menos com impulsos e crescem mais rápido. Você não precisa abandonar tudo e virar monge. Você só precisa parar de viver no automático. Pergunte a si mesmo: se você repetisse o dia de hoje 100 vezes, seria uma vida que vale a pena ser vivida? Ou seria apenas um ciclo sem fim de hábitos inconscientes, distrações vazias e metas sem alma? Você não precisa de mais tempo, precisa de mais consciência. Capítulo 4. A dor de trair a si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Mas vamos aprofundar. Muita gente pensa que ser fiel a si mesmo é um luxo, algo opcional. No entanto, no estoicismo, isso é uma necessidade vital. Sua alma não é uma máquina. Ela percebe quando está sendo traída. Você pode forçar um sorriso. Você pode concordar fingindo. Pode aceitar convites.
fazer concessões, ceder à pressão. Mas por dentro, a conta chega. E esse preço é alto. Quando você traz seus valores, não uma, mas repetidamente, algo dentro de você começa a morrer. Essa morte silenciosa se manifesta como ansiedade, como esgotamento, como uma tristeza vaga que você não sabe explicar. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva, o conflito interno entre o que você acredita e o que você faz. Epicteto via isso como um suicídio moral. Como você pode se respeitar se vive em desacordo com a sua própria natureza? E o que é essa natureza? Não é perfeição, é integridade. É alinhar o que você pensa com o que você escolhe, o que você diz com o que você vive, o que você valoriza com o que você protege. Mas por que nos traímos? Por medo, medo de julgamento, medo de rejeição, medo de ficar sozinho. Só que aqui está o paradoxo. Toda vez que você se abandona para ser aceito, você perde os dois. Perde o seu respeito e o respeito dos outros. Epicteto ensinava que liberdade não é permissão externa, é alinhamento interno. É aquela força silenciosa de saber que suas ações refletem seus princípios, mesmo que ninguém esteja vendo. Pergunte-se com coragem: onde você ainda está se traindo para manter uma imagem? O que você tem calado por medo de desapontar? Você não veio ao mundo para agradar. Você veio para viver desperto. Capítulo 5. A presença como ato revolucionário. Epicteto escreveu: pare de deixar sua mente ser escrava do que aconteceu ontem ou do que pode acontecer amanhã. Em outras palavras, esteja aqui, esteja agora, por inteiro. Parece simples, mas em um mundo barulhento, a presença virou uma arte esquecida. Vivemos cercados por distrações que fragmentam nossa atenção. Notificações, conteúdos infinitos, prazer instantâneo, tudo projetado para te manter longe de si mesmo. Só que os estoicos sabiam de algo profundo. A distração não é neutra. Ela é uma forma de morte lenta da alma. Cada vez que você está com alguém e não presta atenção, cada vez que você come sem sentir o gosto, cada vez que você respira sem perceber, você não está apenas perdendo a vida. Você está treinando a sua ausência. E quanto mais você pratica estar ausente, mais distante a presença se torna. Epicteto ensinava que presença não é apenas percepção, é um tipo de poder. O presente é a única coisa que está sob sua posse. O resto é ilusão. A neurociência moderna confirma isso. Estudos sobre atenção plena mostram que o simples ato de estar consciente do momento presente altera a estrutura do cérebro. Reduz o estresse, melhora a memória, regula as emoções, fortalece o foco. Mas mais do que isso, a presença te reconecta com a realidade. E a realidade é onde a vida realmente acontece. Presença não é meditar por horas, é olhar nos olhos enquanto ouve alguém, é andar sem olhar o celular, é resistir à tentação de fugir desse momento, mesmo que outro pareça mais interessante. Presença nem sempre é confortável. Às vezes revela dor, tédio, tensão. Mas Epicteto diria: é exatamente aí que mora o despertar, porque só quando você está completamente presente, você está verdadeiramente livre para escolher. Capítulo 6. Liberdade. Não é fazer o que você quer. Epicteto nos ensinou uma das verdades mais mal compreendidas da existência humana. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. É a capacidade de não ser governado por aquilo que tenta te controlar. No mundo de hoje, confundimos liberdade com indulgência. Acreditamos que ser livre é ceder a todo impulso, correr atrás de todo desejo, evitar todo desconforto. Mas pare e pense. Quando foi a última vez que você quis muito algo e escolheu não fazer? Quando foi a última vez que você sentiu raiva e decidiu não agir com base nela? Quando foi a última vez que você apenas ficou com o desconforto
sem tentar fugir, comer, comprar, correr. Isso é liberdade. É o que Epicteto chamava de força interior real. Se você quer ser livre, aprenda primeiro a governar a si mesmo, dizia ele, porque quem não sabe dizer não, não é livre. Quem não consegue esperar, não é livre. Quem precisa da aprovação dos outros para se sentir válido, também não é livre. A liberdade estoica não tem nada a ver com leis externas, tem tudo a ver com autogoverno. Ou você governa sua mente, ou ela governa você. E não importa o quanto você conquiste no mundo, se continua escravizado por dentro. A psicologia contemporânea fala sobre isso com o conceito de gratificação adiada. O famoso experimento do marshmallow em Stanford mostrou que crianças que aprenderam a esperar, a controlar seus impulsos, alcançaram melhores resultados na vida adulta, mais equilíbrio emocional, mais autocontrole, mais sucesso real. A lição é clara: o impulso é natural, mas o poder está no que você faz depois dele. Epicteto te faria uma pergunta direta: o que ainda te controla? Que medos, hábitos ou desejos ainda estão segurando as rédeas da sua vida? Você saberá que é livre quando nada fora de você tiver poder sobre suas escolhas. Capítulo 7. O momento em que você acorda. E então, vem aquele momento, um intervalo no barulho, um silêncio inesperado no meio do caos, uma pergunta que atravessa como uma lâmina: o que eu estou fazendo com a minha vida? Esse momento, raro, assustador, profundo, é quando algo antigo dentro de você desperta, o que Epicteto chamava de daimon, o espírito interior, a centelha que lembra quem você era antes de se perder em tarefas, medos, status e máscaras. E de lá vem a voz: basta, basta de fingir, basta de correr, basta de carregar o que nunca foi seu. Esse é o instante em que você acorda, não apenas para as suas circunstâncias, mas para o seu poder. Epicteto não queria admiradores. Ele queria que você se tornasse um guerreiro da própria consciência. Você não nasceu para servir aos seus medos. Você não nasceu para viver dormindo. Você não nasceu para desperdiçar essa única vida. Tudo o que você precisa já está em você. Você não precisa ser salvo. Precisa enxergar. Enxergar que o tempo não é infinito, que sua alma não é descartável, que o custo de ignorar sua verdade é a sua vida. Então pare, agora mesmo. Sinta o ar entrando. Sinta o peso das suas escolhas. Sinta a presença do instante em que você respira e decida de verdade pela primeira vez viver esse momento desperto. Você acabou de atravessar 7 reflexões profundas, inspiradas nos ensinamentos de Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres da liberdade interior. Ele não teve riquezas, não teve privilégios, mas teve algo que muitos passam a vida inteira sem conquistar: poder sobre si mesmo. Epicteto não te prometeu uma vida sem dor. Ele não te ensinou como fugir dos problemas. Ele não queria que você buscasse aceitação. Ele queria que você acordasse, porque você pode ter tudo e ainda assim se sentir vazio. Pode ser admirado e se sentir falso. Pode estar rodeado de gente e ainda estar completamente perdido dentro de si. Mas quando você começa a viver com consciência, quando foca apenas no que depende de você, quando para de se trair para agradar, quando assume a responsabilidade pela própria mente, a vida começa. Não em outro lugar, não em outro momento, não em outra pessoa. Aqui, agora, no instante em que você assume o comando. Epicteto não falava para impressionar, falava para transformar, para cortar a ilusão, para lembrar que a vida não espera. Se alguma parte desse vídeo te sacudiu, não deixa isso morrer com o scroll. Escreva nos comentários: eu escolho viver com consciência. Compartilhe com alguém que está vivo por fora, mas talvez adormecido por dentro. E se você quer continuar essa jornada com a gente,
Se inscreva no canal agora e ativa o sininho, porque isso aqui não é só um conteúdo, é um chamado. A vida é breve, mas o impacto de uma alma desperta é eterno.